Tá. Opa, então nós temos aqui o início, né, pessoal? Então, boa noite a todos, agradeço a presença de todos, e especialmente, né, ao Alisson Camilo, né, que trabalha na SAGE, e ele foi uma indicação do nosso colega, né, o Lucas Xavier, que foi na Feira Intersolar lá em São Paulo agora, no começo de agosto ou setembro, se eu não me engano. Ele foi, teve a oportunidade de conhecer o Alisson, né, e me indicou para a gente poder conhecer mais a empresa dele, né, dos produtos que ele trabalha. Então, o Alisson ele tem uma formação, né, na parte de vendas, né, pelo que eu pude observar do LinkedIn dele. Vou mandar até aqui no chat também o LinkedIn dele aqui, depois quem quiser adicioná-lo aí, né, para trocar mais informações também, mandei no chat aí. Então, ele tem uma formação na parte de administração e vendas, né, com formação na Alpha Beta College, na Austrália, na Uninove, na parte de business, e também uma pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, na parte de gerenciamento estratégico de vendas. Ele já trabalhou em diversas empresas, né, como a Lifelong Energy, na ABB, a gente até teve uma reunião, uma palestra mês passado, né, com a ABB. Trabalhou também na Rene Solar Limitada, na Astro Energy, e agora atualmente trabalha na SAGE. Então, fique à vontade e muito obrigado novamente por fazer parte, né, desse nosso curso, né, que a gente espera que enriqueça nossos estudantes. É isso aí. Obrigado, professor Everton. Obrigado a todo mundo que entrou para participar aí desse nosso bate-papo. Eu sou o Alisson Camilo, né, como o professor já citou aí. Eu trabalho no setor fotovoltaico desde 2013, então tive a felicidade aí de iniciar nesse setor aí bem no início da 482. Já foi aí feito um resumo aí do meu currículo. Então eu comecei ali na ABB, na época a ABB estava fazendo o seu startup para a divisão solar aqui no Brasil, então tive essa felicidade aí de começar do zero praticamente ali na ABB. De lá para cá tive algumas passagens aí por outras grandes multinacionais ligado no setor fotovoltaico para módulo solar, e onde eu tive a possibilidade de ficar 3 anos na Renesola e 2 anos na Astronergy. E tá para completar 1 ano no início do ano que vem que eu assumi a posição de head de operações aqui na SAGE, que é uma empresa de inversor. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação da SAGE para que a gente consiga aí falar um pouquinho. Eu acredito que está todo mundo vendo. Você consegue confirmar aí para mim, Everton? Sim, estamos vendo, tá perfeito. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu falei, é uma apresentação institucional, tá? A gente não vai entrar em detalhe técnico sobre o equipamento. É mais uma possibilidade aí de vocês conhecerem um pouco a SAGE, conhecer um pouco do portfólio. E aí, se for surgindo pergunta, a gente pode ir pausando e tentando responder, ou, de repente, também tentar, se o professor Everton quiser anotar e deixar tudo para o final, também pode ser uma possibilidade. Bom, então vamos lá. A SAGE, ela é uma multinacional chinesa, tá? Ela está nesse mercado solar fotovoltaico desde 2005, que na verdade foi o início do boom do solar a nível mundial. Ali no início de 2000, a Alemanha principalmente foi um dos países aí que se destacou e, enfim, alavancou muito rápido o solar, e depois isso acabou se espalhando bastante pela Europa. E em 2005, várias empresas chinesas compraram marcas, compraram patentes de empresas alemãs, de empresas italianas, e de 2005 para cá, a China cresceu muito e hoje ela é o país dominante aí em toda a cadeia solar fotovoltaico de ponta a ponta, tanto na parte de módulos fotovoltaico e inversores. E a SAGE é uma dessas que em 2005 surfou essa onda e de lá para cá vem se destacando bastante no mercado global. Então, a SAGE é uma empresa com capacidade
anual de 7 gigawatts. Nós temos 2 fábricas na China, uma de 28 mil metros quadrados, onde fica o headquarter, a sede principal da empresa na cidade de Guangzhou, e outra fábrica de 22 mil metros quadrados, que fica na cidade de Jiangxi. Aqui é o timeline, onde a gente conta um pouquinho da história da Sage, né? Então, como eu falei aí, instantes, que ela nasceu ali por volta de 2005, que foi o boom aí das empresas chinesas invadindo esse mercado. Então, inicialmente, ela trabalhava com drives de potência, ela nasceu fabricando drives de potência e depois, na sequência, ela entrou nesse mercado solar fotovoltaico. Isso se deu basicamente ali por volta de 2009, 2010, 2011, ela acabou iniciando as suas operações na Europa. Então, desde 2011, a Sage comercializa os seus produtos em toda a Europa. 2016 teve expansão de uma nova fábrica, que é a segunda fábrica que eu apresentei na tela anterior, onde a soma dessas duas produções equivale a uma capacidade produtiva de 7 gigawatts. A empresa já foi ranqueada top 10 marca global para o mercado de inversor residencial, ganhou prêmios aí de qualidade, prêmios de design. Atualmente, a gente tem 25% do market share do mercado australiano para um produto específico, que é uma bateria. Eu vou mostrar um pouco aí nas telas, nas próximas telas. Agora a gente está em processo de IPO lá na China, provavelmente até o terceiro trimestre, no máximo até o quarto trimestre, a empresa vai estar com esse IPO finalizado, onde vai haver aí uma abertura de capital na Bolsa de Xangai, e tem uma expectativa muito grande para que isso aconteça, para que isso dê certo, porque a ideia de abrir um IPO é fazer com que a empresa se capitalize e todo recurso que ela conseguir capitalizar aí nessa abertura de capital na Bolsa, a ideia é reverter tudo isso para o departamento de P&D, para que a gente lance novos produtos e continue essa expansão. Aqui é a estrutura global da Sage. Então, é uma empresa chinesa, como eu falei, e a partir da China ela consegue pulverizar toda a sua produção, ou parte da sua produção, melhor dizendo, para várias regiões diferentes. Então, a gente consegue ver aqui do meu lado esquerdo a Europa, onde existem várias cidades, vários países e várias cidades onde a Sage tem uma certa dominância. A gente também tem uma presença muito forte no mercado australiano, no mercado indiano, e aqui na América do Sul, o Brasil é o principal país onde a Sage comercializa seus produtos, e também a América do Norte tem uma certa presença lá. Aqui a gente faz um resumo, né, do porquê escolher a Sage, né, por que os integradores, os distribuidores, os projetistas, eles deveriam escolher a Sage como uma excelente opção. Então, a gente divide isso em 4 pontos, né? Primeiro, a questão do portfólio. A Sage tem um portfólio bastante interessante. A gente trabalha com inversores que partem aí de 700 watts, e agora com novos lançamentos que eu vou apresentar nas próximas telas, a gente vai ter um portfólio variando de 700 watts até 125 kW. Então, com um portfólio desse, a gente consegue atender todo tipo de projeto, seja um projeto muito pequeno, residencial, até usinas, onde a gente vai oferecer as nossas soluções de 125 kW
Além desse portfólio, a gente também trabalha com inversores híbridos, que a gente vai poder ver também um pouquinho nas próximas telas, as baterias da SAGE, sistema de monitoramento. Aqui no Brasil, a gente oferece um centro de assistência técnica e reparo, o que é bastante importante aí para quem comercializa os nossos produtos, no caso, os distribuidores, e, obviamente, para quem instala os nossos produtos, né, os instaladores, os integradores de energia solar fotovoltaica. A gente tem um time local aqui para prestar todo o suporte aí de reparo, update de firmware, enfim, o que for necessário, a gente está preparado para fornecer aqui para os nossos parceiros, inclusive treinamentos, né? A gente faz bastante treinamentos aqui com o corpo técnico dos nossos distribuidores, porque normalmente o que acontece é a SAGE vende os seus equipamentos para os distribuidores e os distribuidores têm a missão de revender esses equipamentos no mercado para os instaladores e também prestar todo o suporte técnico, principalmente aquele suporte nível 1, 2, 3, ou seja, a pessoa com uma dificuldade de configurar um Wi-Fi, com uma dificuldade de instalar o equipamento. Normalmente quem presta esse serviço são os nossos distribuidores, uma vez que a SAGE os treina para que eles possam fazer isso. E aí fica aí na incumbência da SAGE mais a questão de reparo de equipamento quando necessário. Garantia pós-venda, a SAGE foi a primeira empresa aqui no Brasil a dar 10 anos de garantia nos inversores solares. Então, a gente notou que depois dessa política que a gente adotou aqui no Brasil, a marca teve uma ascensão acelerada, porque o mercado inteiro gostou da ideia de comprar um equipamento com 10 anos de garantia, e hoje a gente vê até alguns dos nossos concorrentes copiando essa política que a gente adotou. E no quesito marketing, para finalizar essa tela, a SAGE apareceu no ano de 2020 aqui no Brasil numa pesquisa da Greener como dentro ali do ranking das top 10 marcas mais utilizada pelos instaladores. A gente investe bastante também para que a nossa marca seja difundida no mercado. Então, se vocês entrarem aí no site do Canal Solar, se vocês abrirem aí uma revista da Photovolt, da RBS, vocês vão ver uma propaganda da SAGE aí para que o mercado nos conheça e, enfim, para que a gente consolide a nossa presença e cada vez mais a gente aumente o nosso market share. A gente tem feito também, a cada 45 dias, no máximo 2 meses, a gente tem feito webinars. Então, fica aí até um convite para o pessoal participar do próximo, é só ficar ligado nas redes sociais da SAGE, aí, tanto o Facebook quanto o Instagram, que a gente publica lá quando que vai ser os próximos webinars. Aqui é uma tela onde... Olha, rapidinho, o pessoal pediu para você clicar nesse ocultar aí no meio embaixo aí na tela aí. Para ele tirar isso. ele. Ah, beleza, obrigado. Então, vamos lá. Essa tela aqui a gente apresenta alguns dos principais parceiros da SAGE. Então, aqui a gente não está falando apenas de empresas que compram os nossos produtos, ou seja, aqui não é apenas os nossos clientes, mas sim também os nossos principais fornecedores de matéria-prima, tá? Então, aqui a gente consegue ver aqui, por exemplo, a Infineon, que é um grande parceiro da SAGE aí na parte de componente eletrônico. Aí aqui a gente consegue ver alguns dos nossos distribuidores aqui no Brasil, Bafara, Deutec, Blusan, Serrana. Aqui estão apenas alguns dos nossos parceiros aí, tanto distribuidores quanto fornecedores de matéria-prima. É muito importante, a SAGE, ela se dedica muito na questão de seleção de fornecedor, porque como a gente trabalha com componente eletrônico e o inversor no final do dia, um eletroeletrônico, ou seja, eletrônica de potência pura. Então, se a gente não tiver ali fornecedores com alta tecnologia, a gente não consegue ter um equipamento confiável, a gente não consegue ter um equipamento que a gente possa
por exemplo, oferecer 10 anos de garantia. Então, tudo isso é fruto de um trabalho de seleção de parceiros para que a gente consiga, no final do dia, ter um produto de qualidade. Aqui são alguns dos nossos principais distribuidores aqui no Brasil. Essa tela está um pouco desatualizada, porque quase que mensalmente a gente consegue colocar 1 ou 2 novos distribuidores aqui, mas fica aqui alguns aqui a critério de curiosidade de vocês, aonde encontrar inversores SAGE, né? Então a gente tem Balfar, Blusan, Conto Solar, Edeltec, JNG, Kioservice, Horizon, Serrana, Sky Solares, tem também agora a NTC, tem FTTX, enfim, aqui são alguns dos parceiros que distribuem os nossos produtos aqui no Brasil. Aqui nessa tela a gente consegue ver o nosso portfólio. Então a gente tem aí essas primeiras figuras aí no canto superior, que é a nossa família R5, são inversores que partem de 700 watts e vai até 20 kW. É o nosso carro-chefe, é o inversor mais conhecido da SAGE dentro do nosso portfólio. Foi através desse equipamento que a gente passou a dar os 10 anos de garantia aqui no Brasil. Esses inversores, eles revolucionaram a nossa presença em vários países, porque, na verdade, ele é uma evolução de uma linha anterior, então ele ficou muito mais robusto do que os inversores os quais eles substituíram, e a partir dali que a SAGE começou a dar esses 10 anos de garantia. Essa figura do meio, onde a gente consegue ver os inversores comerciais e industriais, são lançamentos que a SAGE, inclusive, os trouxe aqui para a Intersolar 2 meses atrás. Então, quem teve a possibilidade de nos visitar lá na Intersolar, viu esses equipamentos em destaque lá, que são os lançamentos da SAGE agora para 2022. Então, a gente está falando da linha R6, que dá sequência aí na família R5, né, que vai de 700 watts a 12 kW. Então, a R6 parte de 15 kW e vai até 50 kW. E também lançamos a linha C6, que são os novos equipamentos que a gente vai começar a comercializar a partir do meio do ano que vem, que são inversores de 75 kW até 125 kW. Então, esses inversores aí, principalmente os acima de 100 kW, são os inversores que a gente pretende penetrar aí também no mercado de usinas a partir de 5 megawatts. E, por fim, a gente tem a nossa linha de inversores híbridos com armazenamento de energia em baterias. Então, essa primeira foto do lado esquerdo inferior aqui da tela é a primeira geração do nosso inversor híbrido. A gente chama ele de H1. Ele tem um range de potência que varia de 3 a 6 kW, então são inversores de menor porte, inversores monofásicos. A segunda imagem do lado direito inferior da tela é um outro lançamento que a gente fez na feira, que é a família H2, de inversores híbridos, que vai de 3 kW até 10 kW. Pode ver que a identidade visual dele é muito parecida com a família R6, é uma tendência que a gente está seguindo aqui nos nossos produtos. O terceiro item aí é uma bateria chamada AS1, a gente vai falar um pouco mais dela nas próximas telas. E a quarta imagem é uma bateria que se acopla a essa bateria chamada A1S1, a AS1. Então, eu vou mostrar algumas telas aí que vai ficar um pouco mais claro. E a última imagem, a quinta imagem, é a nossa nova família de baterias AB2.
Então, aqui nessa parte de armazenamento, a gente tem a primeira geração de híbrido e a geração nova, e a gente tem a primeira geração de baterias e a geração nova. Então, a gente vai conseguir mostrar um pouco mais detalhado aqui nas próximas telas. Então, como eu falei, né, o R5 foi o equipamento de quinta geração que a gente trouxe para o Brasil. Esse equipamento está no Brasil aqui desde final de 18, começo de 19. A gente deu os 10 anos de garantia nesses equipamentos, e esse equipamento acabou fazendo bastante sucesso. Ele ficou muito robusto comparado com a quarta geração, ele ficou com um design bastante interessante também. A Sage chegou a ganhar prêmio de design, inclusive, com esse equipamento. Então, esse equipamento, como eu disse, ele é o carro-chefe da Sage. Dos equipamentos on-grid que a Sage tem no portfólio, ele é carro-chefe a nível mundial, não apenas no Brasil, mas em todos os mercados que a gente atua. E aqui, como eu tinha dito, né, os 10 anos, esse é o banner que a gente fez aí quando a gente iniciou essa política de 10 anos. Isso abriu um mercado significativo para nós. Então, aqui é só um layoutzinho, né, de como a gente vê um sistema fotovoltaico. Então, a gente tem aí a parte CC dos painéis, o inversor, e a parte CA aí com medidor inteligente conectado, a caixa de distribuição CA, as cargas, e por fim, o nosso portal e-Solar, que a gente vai poder falar um pouquinho dele também nas próximas telas. Uma das características principais dessa família R5 é esse design de die casting, né? É um design onde o inversor tem toda a sua parte de refrigeração feita por dissipação natural de calor. Então, isso fez com que o equipamento ficasse mais confiável, fez com que o equipamento ficasse mais silencioso. Então, acabou que essa mudança fez com que esse equipamento, enfim, fizesse um certo sucesso aí no mercado. Ele tem proteção IP65, protetor de surto DC e AC, né, no caso CC e CA, design sem ventoinha, e aguenta trabalhar, obviamente que ele não trabalha na sua melhor performance, mas é um equipamento aí que, se tiver até 60 graus, ele ainda está trabalhando em conformidade. Esses equipamentos da família R5 têm eficiência de 98,8, como eficiência máxima, e 99,9 de eficiência máxima do seu MPPT. Eles têm uma corrente de entrada de 12,5 amperes, embora a partir agora de janeiro de 2022, ele recebeu um upgrade, então eles vão sair de 12,5 amperes para 15 amperes de corrente máxima de entrada, acompanhando aí essa evolução que os módulos fotovoltaicos têm tido. Eles estão com uma amperagem mais alta. Então, a família R5 está saindo de 12,5 para 15 amperes, tá? O módulo, o inversor, quando bem quer fazer alguma pergunta, alguém abriu o microfone? Eu abri aqui, se você puder voltar no slide anterior, por favor. Você comentou em relação a essa operação, né, até 60 graus, né? No Brasil tem algum local, tipo norte de Minas, que é bem quente, às vezes no Nordeste, alguns pontos lá são bem quentes, que não é indicado esse produto? Não que seja do nosso conhecimento, tá? Ele é um equipamento que até 60 graus ele consegue trabalhar, entre aspas, de forma tranquila, vamos colocar uma aspas bem grande aí, no sentido de que ele não chega a perder a sua possibilidade de geração de energia, tá? Então, ele é um equipamento que essa dissipação natural de calor, esse die casting que a Sage desenvolveu para ele, faz com que,
se ele esteja instalado em locais muito quentes e chegar numa temperatura de, por exemplo, até 60 graus, ele trabalha sem reduzir geração. Tá? Mas eu, sinceramente, não tenho um conhecimento específico de nenhum local, por exemplo, aqui no Brasil, que instalou ele e ele roda o tempo todo próximo de 60 graus. Mas testes laboratoriais aí da época ainda da construção da tecnologia, a gente notou que ele rodando, né, até 60 graus ainda não tinha perdido a sua capacidade de gerar energia. Ok. O Eric quer fazer uma pergunta, Eric? Alisson, eu tava deixando para o final, mas já que o Everton tocou nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta sobre essa garantia de 10 anos. Eu posso fazer agora ou deixa para depois? Pode fazer. Tá. Eu vi que algumas empresas, né, achei muito interessante mudar essa garantia de 10 anos. A minha pergunta, ela parece técnica, mas ela é comercial. Tá. Vocês devem ter feito alguma mudança de design para que esse conversor ficasse mais robusto. Mas dentro dessa expectativa de 10 anos, você falou que esse R5 aí ele foi lançado em 2018, 2019, né? Aqui no Brasil, sim. Um pouco antes lá no mercado internacional, mas aqui no Brasil, sim. A minha pergunta é, essa garantia de 10 anos, vocês esperam ter muitos investidores que vão acionar a garantia deles ou realmente é um componente que vocês esperam que durem esse tempo, ou até mais do que 10 anos? Porque normalmente algumas análises financeiras, por exemplo, consideram 5 anos para a troca do inversor, né? Algumas coisas do tipo. Aí eu queria saber se isso tem impactos financeiros nesse prazo. Bom, primeiro dizer que a SAGE passou a dar 10 anos de garantia nessa nova família, na quinta geração, na R5, tendo como base os primeiros inversores que ela começou a produzir. Então, existem as primeiras famílias de inversores em vários locais aí do mundo, onde a SAGE comercializou esses equipamentos, que eles estão funcionando sem ter dado nenhum tipo de problema, sem ter acionado a garantia. Então, quando ela lançou essa quinta geração e ela melhorou todo o projeto, ou seja, se os inversores de gerações anteriores, muitos deles, a grande maioria, obviamente, eles estão funcionando muito bem, obrigado. Esse que a gente melhorou, que a gente evoluiu, com certeza a gente pode passar a dar 10 anos tendo esse histórico das gerações anteriores. Então, essa é uma parte da resposta. Sobre o RMA desses equipamentos, ele é abaixo de 2%. Então, tudo que se comercializa, um percentual menor que 2% é o que chega a necessitar de algum tipo de reparo, algum tipo de garantia. Então, baseado nesse histórico que a gente passou a oferecer essa garantia de 10 anos. Né? Então, ela olha para tudo que ela já produziu, para tudo que ela instalou, tem todos os parâmetros ali do que deu certo, do que não deu, o que foi melhorado nesse equipamento, e aí essa soma desse histórico fez com que a gente confiasse em oferecer uma garantia alongada dessa. E aí também tem um terceiro ponto, que aí não necessariamente serve só para a SAGE, mas eu já vi muitas discussões no mercado em relação a inversor fotovoltaico. Existe uma estatística, eu não sei se todo fabricante concorda com isso, mas eu já ouvi muito isso aí nesses últimos 7, 8 anos que eu estou trabalhando no setor solar, que o inversor normalmente, quando ele vai dar algum problema de garantia, claro que isso não é uma regra, como eu disse, eu não sei se todo mundo aceita essa teoria, mas eu já ouvi muita gente falar que ele normalmente, quando ele vai dar algum problema de garantia, ele dá nos 2, no máximo 3 primeiros anos de utilização. Se dali para frente ele não deu problema, dificilmente ele vai quebrar ali no curto, médio prazo. Então, eu já ouvi muito isso ser falado no mercado. Tá ótimo, obrigado.
Nada. Bom, então continuando aqui a questão do rendimento dos equipamentos, os equipamentos SAGE, família R5 principalmente, e certamente a família R6 que a gente está lançando agora no início do ano que vem, quando bem dimensionado no lado CC, ou seja, os equipamentos SAGE, eles aceitam uma sobrecarga no lado CC de até 50%, ou seja, um inversor de 5 kW, você pode instalar até 7,5 kW no lado CC, no lado dos módulos fotovoltaicos, que ele trabalha tranquilamente, vamos usar esse termo, e dentro das especificações técnicas aceitáveis, ou seja, dentro da garantia. Você pode colocar uma sobrecarga de até 50% do lado do painel nos inversores SAGE. Quando você faz um projeto muito bem feito, não só na questão de dimensionar uma sobrecarga de até 50%, angulação dos módulos, ou seja, um projeto redondinho, muito bem executado, muito bem desenhado, ele acaba entregando até 10% da potência nominal, ou seja, um inversor de 5K, se você coloca até 7K e meio no lado CC e foi uma instalação muito bem feita, na angulação correta dos módulos, no direcionamento correto da instalação no telhado ou no solo, onde seja, ele acaba entregando até 5,5, que é o que essa quarta frase fala aí, geração máxima de energia atingindo até 110 da potência nominal, ou no caso até 10% da potência nominal, né? Então ele trabalharia em 110% da sua capacidade, ou seja, um inversor de 5 chega a gerar até 5,5, obviamente dentro de uma curva específica, tá? Normalmente ali entre 10 e meia até 1h30, 2 horas da tarde, e ele fica trabalhando aí por 3, 4 horas do dia, quando muito bem dimensionado, entregando até 10% a mais da potência nominal. Aqui é um pouco da nossa gestão de aplicativo, né? Gestão inteligente de energia. A gente tem um monitoramento onde, uma vez um instalador instalando um equipamentozinho chamado Smart Meter, você consegue ter o monitoramento da sua carga 24 horas do dia. Ou seja, o inversor vai gerar energia ali, vamos imaginar ali a partir das 7 da manhã, dependendo da região, até 5, 6 horas da tarde. Isso, obviamente, você está conseguindo enxergar tudo isso no aplicativo da SAGE, no aplicativo de monitoramento do inversor, mas tem também a possibilidade de você colocar um smart meter no seu projeto e você, então, passa a ter um monitoramento 24 horas, ou seja, você não enxerga apenas o que você exporta de energia, você enxerga também o que você importa. Então, com esse smart meter conectado no seu projeto, você passa a ter esse monitoramento de 24 horas. Eu vou voltar algumas telas aqui, só para mostrar esse smart meter em um projeto. Ali do lado da rede, ó, medidor inteligente. É esse equipamento que, se você instalar ele no seu projeto fotovoltaico, pode ver aí que ele fica entre o lado CA do inversor e a rede. Então, uma vez instalando esse medidor inteligente, a gente passa a ter esse monitoramento 24 horas, porque o papel desse medidor quando você está produzindo energia solar e você está injetando essa energia na rede, automaticamente
ele está computando tudo aquilo que está saindo do inversor e está indo para a rede. Quando você deixa de gerar energia solar fotovoltaica porque já anoiteceu, ele passa também, não que ele né, mude de uma fase para outra. Ao mesmo tempo que você está injetando energia, ele está computando, ao mesmo tempo que você está buscando energia da rede, ele também está computando. Mas à noite, quando você deixa de gerar, obviamente ele passa a computar só aquilo que você está trazendo da rede, aquilo que você está comprando da rede. Então é isso que faz o monitoramento 24 horas. E obviamente tudo isso sendo todas essas informações sendo transportada para o aplicativo do inversor. Então, você consegue enxergar tudo isso no aplicativo. Eu vou voltar novamente à tela. Dá para a gente ver aqui nesse desenho que ele tem uma telinha, né? Ele tem um mini screen ali no meio. Então, quando ele está instalado no projeto, você consegue ver ele trabalhando porque ele tem um medidor ali, tem uma tela, tem uma mini tela. Então, ele vai apresentar alguns dados para a gente. Tudo que ele coleta de informação, tanto do que importou ou exportou de energia, tudo que passa por ele vai automaticamente para o monitoramento da SAGE em tempo real. Aqui falando um pouquinho da questão da nossa antena de Wi-Fi, talvez nem todos saibam, mas existe uma obrigatoriedade dessas antenas de comunicação terem o certificado da Anatel. A gente sabe que nem todos os fabricantes têm esse conhecimento, ou se tem o conhecimento, não dá muita bola para isso, e não necessariamente todo mundo que comercializa seus inversores aqui no Brasil tem esse selo da Anatel, mas o nosso a gente, obviamente, que tirou, porque a gente sabe dos problemas que isso pode causar, principalmente para quem comercializa os nossos equipamentos, caso eles não tivessem essa homologação da Anatel. Notem também aí que dá para ver nessa imagem, que na imagem do lado esquerdo inferior, que a nossa antena de Wi-Fi, que a gente chama de eSolar Wi-Fi D, ele tem também ele tem um monitorzinho ali, ele tem um screen, um mini screen nele. Então, quando você vai fazer o setup inicial, quando você vai configurar o inversor, ao mesmo tempo que você também está configurando o Wi-Fi dele na sua rede de Wi-Fi, você enxerga um pouco ali da comunicação, do passo a passo das telas, através dessa tela que tem na própria antena. Na versão anterior, na 4ª geração dos inversores da SAGE, que se chamava Sununo, e essa 5ª geração é a família R5, os inversores tinham um screen, tinham uma tela no meio do inversor. E aí, quando a gente fez a 5ª geração, a gente tirou aquela tela do meio do inversor e colocou uma mini tela no Wi-Fi. Por que a SAGE fez isso? Qual que é a ideia? A tela no inversor, ela, por mínimo que seja, ela consome energia. Então, aí alguém pode falar, poxa, mas uma tela tão pequenininha é mínimo. Pode ser, mas se a gente imaginar esse mínimo de energia que ela consome ao longo dos anos, isso passa a não ser tão mínimo, tendo em vista aí que o inversor vai ficar pelo menos uns 10 anos instalado em um projeto, em uma determinada residência, um determinado comércio. Um outro motivo por ter tirado essa tela, além dela ser um consumidor, um ladrão de energia ali daquilo que você está gerando, por mínimo que seja, é que às vezes a tela para de funcionar por algum motivo, só que o inversor não deixou de funcionar, o inversor não deixou de gerar, você continua vendo todos os parâmetros do inversor,
tudo que ele está gerando, tudo que ele está fazendo no aplicativo, mas às vezes o cliente acionava uma garantia. Aí você imagina, o inversor está funcionando, o inversor está gerando, porque você consegue ver todas essas informações no aplicativo, mas ainda assim tinha que desativar o inversor, mandar um inversor em garantia, só porque a tela deixou de funcionar. Não que o cliente esteja errado, tá? Eu acho que ele está certo. Deixou de funcionar, ele quer ver a tela funcionando, ele tem o direito de clamar pela garantia se estiver dentro do prazo de garantia. Mas isso também foi um dos motivos pelos quais a gente tirou essa tela do inversor e colocou ela no Wi-Fi. E notem que isso é uma tendência. Se a gente olhar boa parte aí dos concorrentes da SAGE, eles também não possuem nenhum tipo de tela, nenhum tipo de screen no inversor. Embora a SAGE resolveu colocar, ainda que uma menor, no Wi-Fi. Ou seja, o nosso não ficou por 100% sem tela. A tela apenas mudou de local. Já os concorrentes ficou 100% sem nenhum tipo de screen, e aí você só consegue realmente enxergar o inversor através do monitoramento. Alisson, uma pergunta nessa parte, então, de configuração, medição. É possível configurar o inversor via internet ou a configuração tem que ser local? Não, a configuração ela pode ser via internet se você já tiver feito pelo menos a comunicação entre o inversor e o Wi-Fi local. Sim. Aí Então, depois imagina, você consegue. depois remotamente você consegue fazer praticamente tudo que você quiser. Então, vou dar um exemplo. Um instalador qualquer instalou um inversor em qualquer lugar do planeta e o inversor está gerando, já está funcionando, só que ele quer fazer, de repente, alguma mudança, algum parâmetro, quer mudar alguma coisa relacionada à conectividade do inversor com a rede e por algum motivo não está conseguindo, ou por algum motivo ele não tem permissão de acesso. Qualquer pessoa que tenha o acesso master sobre aquele inversor, aonde quer que ela esteja, ela consegue fazer essa mudança de forma remota. Então, o que acontece muito aqui com o nosso suporte técnico? Todos os nossos distribuidores, eles têm uma senha master para que eles façam praticamente, eles têm um acesso quase que 100% a fazer qualquer tipo de alteração nos inversores que eles venderam. Então, todo distribuidor, quando compra um lote de inversor, vem lá os part number dos inversores, então automaticamente aquela senha master do distribuidor, ela habilita ele, já que ele é o dono, é o comprador daqueles equipamentos, e depois ele vai revender isso no mercado para os instaladores, habilita ele a fazer vários tipos de mudanças, várias alterações, seja o que for necessário. Então, ele tem um acesso que quase que 100%. Aquilo que ele não consegue fazer, que ele tem, que seja 1, 2, 3%, que fica bloqueado para ele, porque aí só a SAGE tem esse acesso 100%, a SAGE acaba de forma remota fazendo, por exemplo, upgrade de firmware. Normalmente é a SAGE que envia. Então, às vezes, o integrador ele liga para o distribuidor que vendeu o equipamento para ele com alguma reclamação. O equipamento está com uma certa inconsistência, tem hora que parece que ele para, ou tem hora que parece que ele não está trabalhando no seu melhor. Aí o distribuidor faz um contato com o suporte da SAGE, a gente manda um firmware ali pela própria internet, e aí aquele equipamento faz a leitura, faz ele faz um boot, ele dá um reiniciar, e automaticamente ele passa a fazer uma nova leitura com aquele novo firmware. Então, de forma remota, a gente consegue resolver boa parte dos chamados que a gente tem.
Aqui a questão da comunicação, então vocês conseguem ver nessa tela 3 modelos de antenas de comunicação, 3 modelos de Wi-Fi. Esse do meio aí, esse pretinho do meio aí chamado eSolar Wi-Fi D, é o Wi-Fi modelo padrão, que vem nos nossos inversores. A gente tem também o modelo 4G, que seria um acessório. Imagina ali, de repente, um inversor numa região remota do Brasil, numa fazenda, num local distante, onde eventualmente não tenha, por exemplo, conexão Wi-Fi, não tenha conexão de internet. Ainda assim, se o detentor daquele equipamento fizer a solicitação para o seu distribuidor, que embora ele não tenha lá um Wi-Fi, mas ele não quer deixar de monitorar o inversor dele, ele não quer deixar de ter o aplicativo, de ver o inversor gerando energia, ele tem a possibilidade de comprar um modelo de Wi-Fi onde você espeta ali um SIM card, um chip de celular, então ele passa a fazer o mesmo papel que ele faria se ele estivesse utilizando o Wi-Fi D, que está conectado 100% das vezes num roteador. E temos também aí o eSolar AI03, que é, na verdade, um modelo híbrido. Ele funciona a cabo, dá para a gente ver ali um ponto de conexão de cabo ali na pontinha dele, e ao mesmo tempo que ele é um Wi-Fi. Então, ele seria um híbrido, um 2 em 1. Se você quiser fazer uma configuração pelo Wi-Fi, ele vai funcionar. Se você quiser fazer uma configuração por cabo, ele também tem essa entradinha do cabo. E tudo isso, obviamente, indo para o servidor da SAGE, que automaticamente gera um acesso no nosso portal, chamado Portal eSolar. Aqui o controle de exportação de energia, a gente falou um pouquinho do medidor inteligente, do Smart Meter, né? Então aqui tem uma telinha mais focada nele, que é o monitoramento de consumo de carga 24 horas, né? Então a gente consegue ver aí nesse arranjo fotovoltaico os módulos, o inversor, as cargas, o Smart Meter e o medidor, né, o relógio que está trazendo essa energia da rede. Então, essa imagem, ela exemplifica um pouco aquilo que a gente já falou nas telas anteriores. E um pouquinho mais abaixo, a gente consegue ver um gráfico. Esse gráfico é um pedaço ali do que a gente consegue enxergar quando a gente está no monitoramento da SAGE. Então, essa parte específica do gráfico é só para mostrar que tudo aquilo que esse medidor inteligente está computando, seja importação ou exportação de energia, tudo isso está havendo uma comunicação, um sincronismo, e essas informações vão parar no nosso portal, lá no eSolar. Então, tem uma parte específica que você habilita o portal, se ele vai ler ou não o medidor, caso o medidor esteja instalado, porque não necessariamente você precisa ter esse medidor, mas eu entendo que isso vai ser uma tendência, né? Porque não tem muito tempo, num desses grupos de WhatsApp, uma pessoa fez uma pergunta genérica lá para todo mundo que participa do grupo, que foi o seguinte, um integrador, ele falou assim, como que eu sei se aquela conta de energia que eu ou meu cliente está recebendo da concessionária, ela bate com a realidade? Como que eu sei que eu comprei da concessionária de energia X kWh mês? E aí eu vi que ninguém estava respondendo, eu peguei e mandei uma foto desse medidor inteligente, né? Eu tenho um catálogo dele aqui, que tem uma foto dele, e aí eu mandei uma foto dele
para esse instalador, dizendo, olha, esse medidor inteligente, ele consegue confrontar a conta caso ela esteja não batendo com aquilo que ele está medindo e aquilo que ele está mandando de informação para o portal. Ele seria aí uma contraprova, né? Então, é a única maneira que eu vejo de você eventualmente querer confrontar a concessionária dizendo, olha, na sua conta de energia você fala que eu estou consumindo 100 kWh mês de energia, estou comprando essa energia da rede, mas o meu medidor inteligente está dando um outro número. Então, eu diria que a única maneira que a gente tem, pelo menos que seja do meu conhecimento, de poder ter essa prova dos 9 aí. Aqui alguns projetos residenciais, não necessariamente só residencial, eu diria residencial e comercial aí de pequeno, médio porte, com a família R5. O Luiz Magno quer fazer uma pergunta? Pode falar, Luiz. Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Aproveitando para a gente não sair do Smart Meter aqui, assim, tem empresas, inclusive, você disse que existe uma curiosidade sobre o que a concessionária está fazendo e o que realmente está acontecendo. Tem empresas que vendem isso como um agregado da solução, com controladores de demanda, né? Eu já presenciei casos em campo que a gente fez controle de demanda porque o cliente queria ver o consumo real dele de importação e exportação de energia. Eu lhe pergunto, esse produto é um produto da SAGE ou é um produto, uma OEM com a SAGE, algum parceiro de negócios internacional? Eu vi que ele tem um protocolo RS-485, é um protocolo aberto ou um protocolo fechado? Ele só conversa com os inversores da SAGE e a gente não consegue continuar ele com outros inversores. O medidor em si, ele é um OEM, não é um produto fabricado pela SAGE. O medidor em si. Agora, a comunicação que esse medidor passa para o nosso portal eSolar, isso sim é exclusivo da SAGE. Então, por exemplo, se você pegar qualquer sistema fotovoltaico que você tenha instalado e você instalar um medidor desse sem a comunicação com o inversor, você só vai ter essa informação no medidor. Então, o medidor, ele não é da SAGE, o produto é um OEM, mas a comunicação entre o medidor, tudo aquilo que ele emite de sinal, ou seja, todos os dados do medidor, que automaticamente vai para o nosso portal eSolar, isso sim é uma tecnologia desenvolvida pela SAGE. Sim. Obrigado, era isso. De nada. Bom, aqui a gente começa, então, os inversores da nova família, a linha R6. Então, a gente está falando aí de um equipamento que também, na questão visual, porque aqui eu não vou ter nessa apresentação a família anterior, mas depois eu vou mandar aí, a título de curiosidade aí para o professor encaminhar para vocês a família anterior da nossa linha de inversores acima de 20 kW, chamava Santril. Então, é uma pena eu não ter aqui nessa apresentação para vocês verem a evolução de design, a evolução de tamanho, ou seja, ele está muito menor do que era o Santril, está muito mais robusto tecnicamente falando, mais confiável, e em design também ficou muito mais bonito. Então, são inversores que, diferentemente da família R5, que eu mostrei há pouco, que ela sofreu um upgrade de 12,5 amperes de corrente de entrada para 15, a família R6 já é uma família de 16 amperes de corrente de entrada. Então, aqui a família ela é dividida em duas partes, onde a gente tem inversores de 15 a 25 kW, todos trifásico 380 com 2 MPPTs. Então, a gente está falando de equipamentos com 15, 17, 20, 22 e 25 kW, com 2 MPPTs, seguindo aquela ideia de
entregar até 10% a mais da potência nominal de saída, quando bem dimensionado, quando bem instalado. Então, são inversores aí que, dando tudo certo aí na hora de dimensionar e instalar o equipamento, ele vai entregar mais do que é o prometido, né? O prometido é a capacidade nominal, mas eles vão sempre entregar 10% a mais. Eficiência também acima de 98%, equipamentos com DPS, C6 e CA integrado, e como opcional monitoramento 24 horas, desde que a pessoa faça o uso do Smart Meter que a gente acabou de citar. E aí, dando continuidade na família R6, a gente tem uma outra linha de 30 a 50 kW, equipamentos trifásicos também de 380 volts. Agora, nesses equipamentos de maior porte, opções de 3 e 4 MPPTs, diferente aí da tela anterior, onde a gente estava apresentando 2 MPPTs, seguindo mais ou menos a mesma ideia aí de ser equipamentos com DPS, CCA integrados, 16 amperes de corrente de entrada, 10% aí de sobrecarga no CA quando bem dimensionado. Então, repetindo um pouco aí o modelo anterior, tendo esses modelos apenas potências diferentes e números de MPPTs a mais. E aí, por fim, na nossa linha de inversores conectados à rede, inversores on-grid, tudo que a gente falou até aqui, a gente está falando de equipamentos on-grid conectados à rede. A gente lança também a linha C6. Essa vai ficar pronta agora, a final de Q2, começo de Q3, então entre julho e agosto é a previsão para que a gente tenha aí equipamentos trifásico com 6 a 12 MPPTs, com potência variando de 75 a 125 kW. A ideia desses equipamentos é fazer com que a gente possa atender não apenas aí o mercado industrial de grande porte, que normalmente usa algumas unidades de equipamentos dessas potências de 75, 100, 125, alguns múltiplos dessas potências, mas também entrar aí em grandes projetos, usinas a partir de 5 megas, onde a gente nota que usa-se bastante inversores de string, como esses, em detrimento de utilizar inversor central. Então, a gente quer atingir esse nicho também de, enfim, projetos industriais de maior porte e usinas aí a partir de 5 mega. O mercado está bastante ansioso por esses equipamentos e a gente também não vê a hora aí da fábrica começar a comercializar ele a nível mundial. E aí vale falar também que uma peculiaridade nos equipamentos da SAGE é que alguns equipamentos que a SAGE comercializa no mercado, eles têm um setup inicial que, por exemplo, um equipamento de 380 volts, se você, não são todos os modelos da SAGE que fazem isso, tá? Mas alguns equipamentos, alguns modelos específicos, eles originalmente são equipamentos de 380 volts numa potência X, mas o software dele permite que, se você ligar ele numa rede trifásica 220 volts, você utiliza-se o mesmo equipamento, só que aí ele cai a potência quando você escolhe o 220 volts. Então, eu vou dar um exemplo que eu tenho de cabeça aqui, que é esse trifásico de 75 kW, a nossa imagem aí do lado direito. Esse equipamento trifásico 220 de 75 kW, originalmente é um inversor de 125 kW no 380. Então, eu vou voltar uma tela aqui, ó.
Esse equipamento que você consegue enxergar aí, ó, C6, 125 kW, T12, 12 MPPTs. Esse equipamento, originalmente, ele é um trifásico, 380. Se você fizer um setup inicial nele e dizer para o equipamento, olha, eu estou ligando você numa rede trifásica, porém ela é 220. Normalmente as empresas têm dois equipamentos, tem um trifásico 380 e tem um trifásico 220. A Sage possui alguns modelos que são híbridos, vamos chamar eles de híbrido, que ele dá a possibilidade de você fazer um setup inicial nele, dizendo para ele que você está ligando ele numa rede trifásica 220. Então, um equipamento de 125 kW no 380 se transforma em 75 kW no 220. Então, isso é uma peculiaridade da Sage, não que seja uma exclusividade da Sage, mas não são todos os fabricantes que optaram por trabalhar dessa forma. Então, a gente tem aí, na linha trifásica, acima de 15 kW, a gente tem aí 4 potências na família R6, que são híbridas, que trabalham desde 220 como 380, sendo o mesmo equipamento, e na família C6 a gente vai ter 2 potências. A gente vai ter a de 125, que vai virar 75 kW quando ligado no 220, e vai ter a de 100, que vai virar 60 kW. E aqui a gente entra um pouquinho na nossa linha de armazenamento, ou seja, inversores híbridos com a possibilidade de armazenamento de energia em baterias de lítio. Olha essa foto, como ela ficou bacana, né? Obviamente, né? Uma bela casa, uma mansão, mas ela combinou bem aí com o que a gente está querendo passar de mensagem, né? Então, a gente consegue ver aí um inversor H2, que é a nova geração dos inversores híbridos, conectados a baterias B2, que também é a segunda geração da família de bateria da Sage. Então, a gente quis provocar um pouco com essa imagem, né, de colocar uma bela casa. A provocação que a gente quis fazer aqui é o design dos equipamentos. Olha como combina, olha como essa bateria é bonita, olha como esse inversor é bonito. Eu não sei se dá para ver aí, mas ele tem um LED verde no meio, tanto no meio da bateria quanto no meio do inversor. Esse LED ele muda de cor, então ele está verde quando está operando de forma regular, quando está tudo certinho. Quando ele fica verde, quando ele fica amarelo, ele está em modo de alerta. Quando ele está vermelho, ele está configurando. Então, a ideia dessa imagem foi para provocar essa questão aí que a Sage vem trabalhando muito nos últimos tempos, que é não apenas vender um equipamento robusto, um equipamento, enfim, seguro na questão de confiabilidade, garantia, etc., mas também investir um pouco da nossa energia nos designs, tá? E aqui é um diagrama de como seria um inversor híbrido conectado à rede ao mesmo tempo que ele está conectado ao nosso banco de baterias, né? Então, a gente consegue ver aí arranjo fotovoltaico, inversor híbrido, o lado CA conectado, obviamente, à rede, e ao mesmo tempo que ele está conectado a um banco de baterias que vai estar ligada àquela carga específica que o projetista do projeto solar fotovoltaico vai determinar que essa carga da bateria venha alimentar. Normalmente a gente sabe que não é a casa inteira, né? Normalmente as pessoas determinam as áreas mais sensíveis, os eletrodomésticos, enfim, os equipamentos mais sensíveis que vão
ficar alimentado por essa bateria durante X horas de tempo até que a energia se restabeleça. Então, é um diagrama onde a gente mostra um pouco de como tudo isso fica em um projeto híbrido aí com cargas de backup, a carga on-grid, o load on-grid, enfim, a rede, o portal e-solar e etc. Aqui a primeira geração de inversor híbrido, que logo mais vai ser descontinuada. Então, aqui a gente apresenta uma linha monofásica, 220 volts, inversores de 3, 3.6, 4, 4.6, 5 e 6 kW. Então, a gente tem aí 5 potências diferentes, com 2 MPPTs. E aqui a gente já vê o seu sucessor. Então, aqui a gente já consegue, nesse caso aqui, eu estou apresentando a versão anterior e estou apresentando a nova versão. Era a tela que eu queria ter mostrado para vocês também conseguirem ver a família Santrio, que a Sage está descontinuando agora no final desse ano, para vocês notarem a diferença de design também. Mas não tem problema de ter faltado o Santrio, porque aqui eu consigo mostrar um pouquinho do que eu queria, né? Então, eu estou voltando a tela aqui, olha como que era a primeira geração. Então, a gente consegue ver um equipamento mais quadradão, um equipamento com a tela, um visor de LCD aí no meio. Até eu consigo aqui também nessa parte exemplificar aquilo que eu falei quando eu estava falando do R5, né? Eu comentei com vocês que a Sage tirou o screen, tirou a telinha do equipamento. Então, aqui a gente consegue ver a família H1, a primeira geração, que ainda possui uma tela, e a segunda geração. Então, a gente consegue notar aqui a evolução do design do equipamento, além de, obviamente, ser um equipamento, tecnicamente falando, muito mais superior do que a versão anterior. Então, a versão H2 aqui, a gente vai ter a linha monofásica de 3 a 6 kW. Abriu aí, professor? O pessoal, né, quando fala em inversor híbrido, o pessoal fica animado, né? Fica doido, né? Fica Então, doido. vamos lá, vamos dar um pause aí, vai lá. Vamos começar então, né? O Miguel está perguntando aqui se este inversor híbrido trabalha com tensão de 127 volts. Os inversores monofásicos 220 trabalham também com a tensão de 127. Então, ele tem a saída fase e neutro ou só 2 fases? Fase e neutro. Então, ele consegue ligar também ele numa rede monofásica 127 volts. Excelente. Tá? O Ricardo está perguntando se esse inversor exporta energia para a rede, né? Se você quiser voltar naquela diagrama que você mostrou... Ele exporta sim, Ricardo. Ele exporta energia para a rede, sim. Ele faz um papel... ele faz o papel do on-grid, né, desse inversor convencional que a gente já está acostumado a ver e instalar aqui no Brasil, ao mesmo tempo que ele também carrega a sua bateria. Então, ele exporta, sim, energia para a rede, se você determinar que ele assim o faça, né? O Luiz está perguntando qual que é a autonomia das baterias. No caso, se quiser citar um exemplo específico... né? Eu vou chegar lá, eu vou avançar as próximas telas, a gente já vai entrar na bateria, e aí eu vou conseguir apresentar a potência das baterias. Eu acho que já é a próxima tela ou a segunda próxima. Então, dando continuidade aqui, a família H2, né, a segunda geração, que está substituindo essa família H1. E dentro da H2 eu vou ter também uma linha trifásica, porque eu vou até voltar. Aqui na H1, a gente trabalhava com inversores de 3 a 6 kW, todos monofásicos 220, e aí na nova geração eu continuo tendo a linha monofásica de 3 a 6 kW, 220 com 2 MPPTs, porém aqui mais moderno, com 15 amperes de corrente de entrada, enfim.
um equipamento mais robusto. E também vou ter uma linha trifásico de 2 a 10 kW, sendo 5, 6, 8 e 10 kW. Então, a linha H2 ela não ficou apenas mais moderna e mais robusta que a H1, mas ela também aumentou o seu range de potência, porque eu também tenho agora inversores trifásicos, o que a gente não tinha na família H1. E aí, entrando na questão das baterias aí que o colega acabou de perguntar. Então, essa é a B2, já é a segunda geração de família de baterias da Sage. São baterias de 4,8 kWh, tá? Essa é a capacidade da bateria, 4,8 kWh. Se alguém quiser também depois ter acesso aos datasheets, tanto das baterias como dos inversores, basta pedir aí para o professor, que depois eu encaminho um link por e-mail onde vocês conseguem fazer um download da ficha de dados. Então, como que funciona essa bateria? São baterias de alta voltagem, né? Elas variam aí de 84 a 540 volts e são módulos de 4,8. Então, ela aceita, pode ver aí nessa imagem, que dá para ver uns cortezinhos no meio, na verdade são encaixes, né? Então a gente pode encaixar até 4 baterias de 4,8, que a soma total delas ligado em paralelo uma à outra chega a 24 kWh de autonomia. Então significa que o cliente pode colocar um inversor híbrido e apenas iniciar esse seu projeto com apenas um módulo de 4,8, depois ele pode, aos poucos, ir adquirindo outros módulos, desde que a soma total seja 4 módulos, e aí uma vez ele com o conjunto completo de 4 módulos, ele vai ter 24 kWh de energia armazenado nessas baterias. Aqui é a S1, que a gente apresentou ela lá nas primeiras telas. Ela é a primeira versão, ela é a primeira geração das baterias da Sage. Então, vocês vão notar que o design também sofreu aí uma bela de uma revolução. A gente nota que ela ficou mais arredondada. A gente brinca aqui internamente que a nossa bateria, fazendo um paralelo aí, uma comparação aí com o iPhone, né, que a gente sabe que é um equipamento bastante desejado aí por todo mundo que gosta de celular, de tecnologia, a gente brinca dizendo que ela é o nosso iPhone, né, porque o design dela, pelo menos na nossa visão, a gente é suspeito para falar, né, porque eu nunca vi o pai falar mal do filho, nunca vi pai falar que o filho é feio, mas a gente brinca internamente que é o nosso iPhone, tá, essa bateria. E a gente vê por essa imagem aqui, né? A primeira geração, um pouco mais quadradona, um pouco mais simples, e a nova geração, um pouco mais ovalada, muito mais bem pensada em questão de design. Essa bateria aqui, a S1, que a gente chama de retrofit, pode ver que nessa imagem a gente está fazendo uma propaganda aqui que a gente tem 25% do market share do mercado australiano, tá? Eu vou explicar o que essa bateria faz e vocês vão notar. Aqui voltando também, né? Não voltando, mas também mostrando aqui um diagrama de como que tudo isso funciona. Então, a gente consegue ver aí o arranjo fotovoltaico, a gente consegue ver o inversor. Abaixo do inversor, a gente vê a S1 e vê as baterias auxiliares que se conectam a ela, que é a B1.
A S1, vale falar que ela é uma bateria, ao mesmo tempo que ela tem um hardware acoplado a ela, ou seja, ela é a bateria e o cérebro em um produto só. E a B1, que a gente consegue conectar ela, é apenas um conjunto de baterias. E aí esse diagrama está meio que repetindo o diagrama que a gente mostrou anteriormente. Então eu vou avançar para dizer o seguinte, essa bateria da família AS1, diferentemente da nova geração, ela tem 5,1 kWh de potência armazenada. Então, a gente pode também fazer conexões com essas baterias auxiliares AB1 e a soma das quantidades que a gente pode colocar chega até 20,4 kWh. Aqui eu acho que na imagem da frente eu vou conseguir mostrar elas. Bom, na verdade na imagem anterior, né? Então tá aqui, ó. Aqui a gente consegue ver uma AS1 acoplada a uma B1, mas na verdade poderia acoplar até mais duas B1. Seria um total de 3 B1s mais a S1. Então, a soma delas ficaria aí 20,4 kWh, tá? Aqui um diagramazinho do modo de trabalho dela, né? Então, ela vai trabalhar no modo de autoconsumo, vai trabalhar no modo de tempo de uso, vai trabalhar no modo de backup. A nossa plataforma é Solar, que a gente já falou um pouquinho dela nas telas anteriores. O colega que perguntou há pouco sobre o medidor inteligente. Então, aqui nessa tela, a gente consegue ver o módulo de comunicação do medidor inteligente. Na verdade, não é o medidor inteligente, esse módulozinho do meio aí de cor branca, eSolarSec. Na verdade, ele é a comunicação do medidor. Então, quando o integrador adquire um medidor inteligente, é uma pena que essa foto eu não estou mostrando o conjunto, mas eu vou atualizar isso para depois eu conseguir mostrar o conjunto. Então, imagine assim, imagine uma outra peça dessa, parecida com essa, mais ou menos do mesmo tamanho, do lado direito dela. Então, a do lado direito, hipoteticamente falando, é o medidor, ele tem uma telinha no meio, como eu te falei, ele tem um screen, e ele está conectado a esse SEC, que tem o papel, que aí sim uma tecnologia da SAGE, que tem o papel de coletar todas as informações que o medidor inteligente está computando, seja de importação ou exportação de energia, e jogar toda essa comunicação para o portal da SAGE, o portal eSolar. Então, aí a gente consegue ver até mais algumas opções de módulos de Wi-Fi. Nas telas anteriores, eu mostrava para vocês 3 módulos. Aqui eu estou mostrando um total de 5, mas, na verdade, por exemplo, esse de baixo, chamado eSolar Wi-Fi, esse um pouco mais arredondado, é um módulo que a gente utiliza de Wi-Fi para esses inversores da linha Santril, que eu comentei há pouco, que está saindo de linha. Então, automaticamente, o inversor está sendo substituído pela família R6 e esse módulo de comunicação vai deixar de existir, porque ele é exclusivo do inversor Santril. E os outros módulos eu já tinha mostrado nas telas anteriores. Aqui a gente tem o portal eSolar. Vale ressaltar aqui para vocês, pessoal, que nem todos os fabricantes de inversor solar fotovoltaico, eles têm o seu próprio portal. O que significa isso? Tem fabricante de inversor solar que decidiu terceirizar
essa parte de comunicação, essa parte de portal, e trabalha com portais genéricos, vamos chamar assim. Então, o cara fabrica um inversor, o cara fabrica o Wi-Fi e terceiriza essa parte de comunicação, essa parte de dados que o inversor acaba transmitindo para um determinado portal. A SAGE trabalha com o seu próprio portal. A gente tem mais de 40 pessoas, 40 engenheiros que trabalham só focado no portal. Então, são pessoas ali que administram o portal, são pessoas que fazem os upgrades do portal, enfim, responsáveis de todas as áreas ligados 100% ao portal. A gente entende que o portal é uma ferramenta muito importante dentro do conjunto inversor fotovoltaico. Então, a SAGE investe bastante em ter um portal leve, um portal de fácil instalação, um portal que, enfim, entregue as informações que o usuário final, seja ele o integrador, seja ele relativamente o usuário final, o dono da residência, o dono da usina, que seja, para que todos eles estejam satisfeitos com as informações e com as funcionalidades do portal. Aqui a gente vê 3 imagens, que significa que a gente tem acesso ao portal através de um computador, através de um laptop, de um desktop, que seria a nossa versão web, aqui representada pela figura da esquerda. A gente tem o OIM, que seria a versão de aplicativo que tem acesso, os integradores têm acesso a essa versão, e a gente tem a versão AIR, que seria um acesso mais para o cliente final. Então, a versão aplicativo, a gente tem a versão do cliente final e a versão do instalador. Por que ter as duas versões? Porque a versão do instalador, ela é mais aberta, ele consegue configurar remotamente o inversor, como o professor perguntou há pouco, ele consegue ver notificações de erros, ele consegue ver instruções de resoluções de problemas, e a versão do cliente final, para evitar que ele fuce no aplicativo e desconfigure o inversor, e desliga o inversor, ou muda lá parâmetros de rede do inversor, então ali ele tem só o que ele realmente vai ter interesse de ver. Então ele não vai ter muitas opções de mexer, de configurar, de fazer setup, nem nada, para evitar que ele desconfigure o equipamento. Então ele vai ver ali a curva de produção, ele vai poder botar uma foto enfim, do projeto dele, aí a gente consegue ver uma casa, uma foto tirada um pouco de longe de uma casa onde o cara quis fazer questão aí de pegar o telhado. Eu não sei se dá para ver aí na tela de vocês, mas aqui na minha dá para ver um telhadinho, enfim. Então são essas 3 versões. Bom, pessoal, era isso. Aqui vocês, quem quiser escanear aí esse QR Code aí, eles vão levar vocês para as nossas redes sociais. Então, a gente tem o Instagram da SAGE, tem o nosso Facebook. Agradeço vocês aí pela disponibilidade do tempo, por ter me ouvido até aqui. E fica aberto aí, professor, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, considerações finais. Tá. Então, fica aberto aí, pessoal. Quem quiser levantar a mão aí, eu passo a palavra, tá? Eu já agradeço novamente, né? Eu acho que foi muito bom conhecer essa empresa que está no mercado brasileiro. Eu, pessoalmente, não conhecia, né? Mas eu vi que vocês têm uma solução, assim, bem bacana, né? Com vários produtos que atendem bastante o nosso público aqui do curso, né? Uma pergunta da parte de inversores híbridos, em relação ao, você falou do paralelismo, né, do banco de baterias, né, entre eles mesmo, entre as baterias, né, você consegue conectar várias. E, por exemplo, a bateria ela não está conectada com o inversor, ela está conectada com a rede CA.
É isso? Ou era na entrada do inversor? Não, na verdade ela está na entrada do inversor. Tá. Ela está na entrada do inversor. E você sabe que você falando isso agora, você me lembrou. Deixa eu ver se eu consigo espelhar de novo a minha tela, porque eu deixei de... Tá conseguindo ver minha tela aí? Sim. Tá, deixa eu voltar aqui, porque essa pergunta sua calhou. Que eu esqueci de falar um detalhe super importante sobre aquela AS1. Deixa eu ver se eu acho a tela que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver o meu diagrama aqui. Essa é ela. Aqui, ó. Vamos lá. Essa tela aqui. Eu falei dela, mas não falei o principal dela. Essa tecnologia de primeira geração da SAGE, chamado AS1, ela faz com que qualquer sistema on-grid que esteja instalado se torne um sistema híbrido sem que você tenha que trocar o inversor. Então, nesse diagrama, nesse caso em específico, a gente está vendo que a bateria está conectado ao lado CA, correto? O que significa isso? Que se você tiver aí na sua residência um sistema fotovoltaico com qualquer marca de inversor, se você quiser transformar esse seu sistema em híbrido, ou seja, se você quer armazenar energia em baterias, essa nossa tecnologia AS1, ela permite que você conecte ela ao seu sistema fotovoltaico sem que você troque o inversor on-grid para híbrido e sem que você troque a marca do inversor. Ela funciona só no inversor on-grid da SAGE? Não. Ela funciona em qualquer inversor on-grid de qualquer marca. Então, é uma espécie... Por isso que ela é chamada de retrofit CA. Ou seja, eu consigo armazenar energia nela sem ter que trocar a marca do equipamento e o modelo do equipamento. Ele não precisa ser um híbrido, tá? Então, Nesse caso a própria AS1, ela faz então esse papel de carregamento e ela tem uma saída CA dela, né? Que, por exemplo, está conectado no quadro e no caso a B1 também tem uma outra saída CA da B1. A B1, na verdade, ela está conectada à S1. As duas juntos vão formar um par, um casal, vamos chamar assim. Então, a B1 sozinha não faz nada. A B1 depende da S1, porque o cérebro, o sistema, está na S1. Pode ver que a S1 é maior, pode ver essa parte preta na S1. Na verdade, aqui não dá para a gente ver na imagem, mas um dos cantinhos dela, ali embaixo do logo da SAGE, tem um visor. Quando ela está em operação, a gente tem um visorzinho ali, tá? Então, a S1, ela é uma bateria e o cérebro acoplado nela. Então, ela é um módulo de 5,1 kWh, ao mesmo tempo que o hardware está lá dentro. Então, essa S1, a gente acha que ela vai ter uma aceitação interessante aqui no Brasil. A gente falou dela pela primeira vez agora na Intersolar, aí, 45 dias atrás, e a gente viu assim que o pessoal ficou bastante interessado em conhecer um pouco mais. Então, a ideia é lançar ela de forma oficial a partir do ano que vem. Porque vamos lembrar, professor Everton, que é o seguinte, hoje a gente sabe que para a gente vender um sistema híbrido, a gente está carente de uma legislação específica, correto? Sim. Então, hoje a nossa legislação não permite, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos achar o diagrama do híbrido aqui. A nossa legislação, ela, infelizmente, ela não vai permitir
Deixa eu ver onde está meu diagrama do híbrido. Acho que está um pouquinho mais para trás. Deixa eu passar assim que fica mais fácil de encontrar. Aqui, ó. Esse diagrama aqui, ó. A nossa legislação hoje, ela ainda não permite isso. O que, que é isso? Um inversor híbrido conectado a uma bateria, conectado à rede. Hoje, a gente está carente de uma legislação específica. A partir do momento que a gente tiver uma legislação que permita os inversores híbridos estarem conectados à rede, ao mesmo tempo que ele carregue as suas baterias, aí eu vou poder vender isso aqui no Brasil. Por exemplo, na Europa, a gente não vende inversor on-grid há muito tempo. Todos os inversores que a gente comercializa lá já são os híbridos, tendo ele ou não a bateria. O cara pode ter um híbrido e não ter a bateria. E aí, nesse cenário, ele está usando aquele híbrido só no modo on-grid. Mas ele já é híbrido. A hora que o cara quiser instalar a bateria, ele só vai plugar lá. Então, na Europa é assim. Aqui no Brasil é o contrário. 100% do que a gente vende é 100% on-grid. Agora, aí tem essa outra tela que eu mostrei há pouco, que é o que a gente acha que pode revolucionar, porque até que a legislação exista aqui no Brasil para que você possa instalar um inversor híbrido na rede, ao mesmo tempo que ele está alimentando uma bateria, a gente tem uma tecnologia chamada AS1, Retrofit CA, que faz com que qualquer inversor on-grid carregue essa bateria sem que você tenha que mexer nesse projeto. Ou seja, você não vai precisar pegar nenhum tipo de autorização da concessionária, porque o projeto já está operante, o projeto já está instalado, já está funcionando, já está homologado. Então, você vai instalar um AS1 entre o inversor e a rede, e esse inversor, seja a marca que for, ele vai carregar a bateria. E essa Pelo bateria... que eu estou entendendo do diagrama, não precisa nem de inversor, né? Se você quiser ter um armazenamento na sua casa com isso aí, você consegue. Sim, né? você conseguiria também. Bem notado. O Você não Ricardo está precisaria nem perguntando. do inversor. O Ricardo está perguntando aqui. Então, pelo esquema, a bateria não alimenta a carga on-grid, certo? Então, acho que é exatamente isso que você explicou, né? Então, a bateria não vai alimentar conectada na rede. Ela nunca vai injetar a corrente na rede elétrica. Ela só vai injetar para a sua carga off-grid, certo? Na verdade, você pode configurar ela e ela pode fazer as duas coisas. Se você falar assim, eu quero descarregar minha bateria toda na rede, quero injetar a energia que está na bateria na rede, você pode fazer isso. Assim como você pode usar ela só para alimentar suas cargas. Assim como você pode alimentar essa bateria com energia vinda do painel ou energia vindo da rede. Entendi. Entendeu? E no Brasil, se alguém quiser adquirir, já está disponível? Já pode entrar em contato com você? Como é que está isso? Pode adquirir se quiser importar em grandes volumes. Então, significa que quem pode ligar para mim nesse momento são apenas os distribuidores. A gente passou a apresentar ela para os nossos distribuidores agora, depois da feira. Esses distribuidores já começaram a importar pequenas quantidades para fazer testes nos seus laboratórios, para que eles conheçam a bateria, entendam como ela funciona, e a partir do momento que eles conheçam o produto na íntegra, aí eles vão passar a botar isso no portfólio como uma opção. Verdade seja dita, é um produto caro ainda para a nossa realidade de Brasil, e não só para a nossa realidade de Brasil, eu diria até para uma realidade europeia, americana, enfim, países aí de renda mais alta, ela ainda é um produto relativamente caro. Então, a gente entende que nesse início vai ser um produto de nicho, tá? Aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior
vai ter isso na casa dele, independentemente de quanto custa. Concorda? Uhum. Mas existem estimativas de custo, por exemplo, eu vou dar um número aqui. Hoje, o quilowatt-hora de uma bateria custa em torno de 300, 350 dólares, o custo do quilowatt-hora. Esse custo tem uma tendência de cair para aproximadamente 90 dólares até 2024, 2025. Então, ele vai sair aí de... Vamos botar um range maior, porque aí depende da marca da bateria também. Então, hoje ela varia aí de 200 a 300 dólares o quilowatt-horas, hoje. Vai cair para aproximadamente 95 dólares em 2024, 2025. Isso eu estou dando dados de pesquisas da Bloomberg, tá? E depois, em 2030, ela vai estar custando aproximadamente 65 dólares. Então, nos próximos 10 anos, uma bateria, um quilowatt-hora hoje, que está custando entre 200 e 300 dólares, ele vai custar 65 dólares nos próximos 10 anos. Então, hoje é um produto de nicho, hoje é um produto caro, mas obviamente que no médio prazo vai ser um produto completamente acessível a nível de custo. Eu acho que foi bacana suas informações. Alguém tem mais algum comentário, pessoal, que gostaria de fazer? Não, ok. Então, eu vou parar a gravação aqui agora, então. Antes disso, né, só agradecer novamente, né, por essa palestra. Eu acho que foi muito boa, gostei bastante, né? O Miguel está agradecendo aí também pela palestra, né? Então, no caso, pelo que eu entendi, né, quem quiser te procurar tem que ser na parte de revendedores, né? Não pode ser pessoas que querem comprar poucas unidades, né? Exato. Quem procurar, normalmente, se você entrar nas redes sociais da SAGE lá, como é público, dá para ver lá que o pessoal faz muita pergunta, né? Onde a gente consegue, onde a gente encontra, onde a gente acha o material da SAGE. O que a gente faz? A gente direciona esse pessoal para que eles façam contato direto com os nossos distribuidores. Então, o nosso atendimento assim de venda direta está ligado direto aos distribuidores SAGE ou projetos, né? Quem está trabalhando projeto não necessariamente é um distribuidor e nem quer ser, mas tem um volume significativo para comprar, obviamente que consegue ter o acesso direto à SAGE. Mas quando a gente fala de pequenas quantidades, a gente direciona esse pessoal para a nossa rede de distribuidores aqui no Brasil.